Já aqui nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista, Luiz Kawaguchi, nosso colega jornalista convidado que esteve no território ucraniano. Eu conto com a participação do Kawaguchi, que está com a gente. Fernando Conrado, comentarista PAN, já aparece aqui com a gente também. E na tela eu aproveito e acabo cumprimentando o Major Ricardo Fernandes, convidado falando direto de Portugal. Senhores, no dia em que a invasão russa na Ucrânia completou 200 dias, o governo ucraniano anunciou que mais de 20 cidades e vilarejos foram retomados em um período de 24 horas. O presidente Volodymyr Zelensky afirmou que foi a maior vitória do país em meses de guerra contra a Rússia. Os novos avanços coincidem com o recuo das tropas russas na região, o que Moscou afirma ter sido uma decisão estratégica para reforçar os objetivos na frente de Donbás, no leste. E aí eu já começo provocando o Luiz Kawaguchi, que acabei lendo uma postagem tua, e você falando sobre essa movimentação, né, das tropas ucranianas. Ou seja, a Ucrânia está retomando seu território, está vencendo a guerra, ou é apenas uma estratégia? Porque os russos continuam a bombardear de forma muito pesada o território ucraniano. E saiu agora há pouco, William, o discurso da noite do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ele sempre faz esses discursos todas as noites, e ele falou que hoje, ele falou que em setembro, estamos no dia 12 de setembro, a Ucrânia conseguiu reconquistar 6 mil quilômetros quadrados de território que tinha sido ocupado pelos russos desde o início da invasão em 24 de fevereiro, ou seja, diz que só nesse mês eles conseguiram recuperar 6 mil quilômetros quadrados. A gente lembra que no dia 24 de julho a Ucrânia falou que ia fazer uma contraofensiva aí na região sul do país. Só que, na verdade, a contraofensiva, como a gente vê no mapa ali nessa região mais arroxeada, aí ela aconteceu mais para o nordeste do país. Então, ali onde está sinalizado a região ali de Kupiansk. Então, eles falaram que ia ser lá no sul e atacaram no nordeste. Isso pegou os russos de surpresa. Mais uma coisa que está sendo debatida agora, e eu até queria a opinião depois, quando passar para o Major Fernandes, os ucranianos, eles avançaram muito. As tropas russas, elas saíram praticamente em debandada, aí, numa proporção de 8 ucranianos para cada russo. Só que agora a Ucrânia estendeu bastante aí a sua área que conquistou. Será que eles vão conseguir manter? Porque a Ucrânia usou muito a estratégia de cavar trincheiras. Quando eles avançam lá para frente, eles não têm as trincheiras para se proteger. Talvez agora eles fiquem vulneráveis a um contra-ataque dos russos. Major Ricardo Fernandes, muito boa noite. Como o senhor analisa essa ofensiva ucraniana? Então, a Ucrânia já vinha desenhando, né, uma contraofensiva, né, ou uma ofensiva contra a Rússia já há algum tempo. Ela era prevista para ser em agosto. Por um motivo ou outro, eles não conseguiram fazer essa ofensiva em agosto. Já era no finalzinho de agosto, eles começaram uma ofensiva no sul. E aí a Rússia movimentou uma quantidade grande de tropas que ela tinha ali na região do Donbás e ali perto, movimentou em torno de 25 mil homens e mandou para a região de Kherson, ali próxima de Kherson, né? Com essa movimentação, ela ocorreu no mesmo tempo que a Ucrânia, usando os HIMARS, ela conseguiu pelo menos inviabilizar inicialmente, né, parcialmente, as pontes no sul. Contudo, essa ofensiva no sul, ela teve um custo bem alto, né, de vidas humanas, né, de vidas ali. Então, para cada baixa russa, você teve em torno de 5 baixas ucranianas, que, para quem ataca, né, sempre o número de baixas tende a ser maior. Pouco depois, ela iniciou essa ofensiva aí para leste. O que ela fez? Ela pegou
justamente um flanco que estava mais desprotegido, que é onde a gente está vendo aí até agora no mapa, né, a direção dessa ofensiva, e ela buscou cortar essa linha de suprimento que vem aí de norte e vai descendo ali até a região de Donbás, né? Na realidade, na primeira fase da ofensiva, ela queria, inclusive, encapsular parte das tropas russas em torno de 10 mil homens. O que o russo fez, você tem duas opções, né, numa situação dessa que você precisa defender. Ou você troca espaço por tempo, né, você decide que você vai fazer uma resistência maior para quem estará atacando e você paga esse preço em termos de vidas humanas, né, você se aferra ao terreno e faz uma resistência maior, ou você tenta fazer uma retirada, que foi o que a Rússia fez nessa situação. Ela fez uma retirada meia atabalhoada e às pressas, ela não imaginava um ataque ucraniano nessa velocidade, e da mesma forma que ela fez uma retirada bastante rápida, o ucraniano fez um aproveitamento do êxito, ou seja, à medida que ele ia tomando posições, ele foi continuando o seu ataque bastante rápido, né? O que complica a partir de agora? À medida que você vai atacando e você vai se alongando o seu ataque, né? Alongando a sua distância, você vai alongando as linhas de suprimento. Então, a logística começa a ficar mais vulnerável e mais complicada, que foi exatamente, né, o que aconteceu aí nesse ponto. A Ucrânia, ela aproveitou que a logística russa, né, estava bastante alongada, aí, a distância longa, e ela investiu nesse ponto. Cabe lembrar que é uma das poucas vezes que a Ucrânia tem conseguido, com efetividade, tomar a iniciativa no combate, né? Normalmente quem ataca tem a iniciativa, e isso é bastante útil, porque você define, né? Quando você está comandando a iniciativa, você decide a velocidade das ações. E se ela tiver êxito em continuar indo para leste, ela pode colocar as tropas russas numa posição bastante complicada. Tem que lembrar que a tropa russa, com o efetivo atual, ela está bastante alongada no terreno, então ela acaba tendo pouca tropa em reserva para manobrar de um lado para o outro, né, para intervir. E as tropas na região sul de Kherson estão numa posição bastante complicada para eles tirarem tropa de lá e trazer para a região de Donbás ou para outra região no qual as tropas ucranianas estejam fazendo pressão. Então, é um momento bastante delicado aí para o russo. A gente tem que ver qual vai ser os próximos passos russos, né? Existem algumas opções, existem alguns passos. Por exemplo, você tem as pontes sobre os rios de Dniepro, né, que ainda boa parte dela, a grande maioria, está intacta, né, e que a Rússia, ela tem, em tese, ela tem capacidade técnica de destruir essas pontes com mísseis, né, ou com outros artefatos. Se ela fizer isso, começa a complicar o fluxo logístico para as tropas ucranianas, que é exatamente o que a Ucrânia fez a sul com as tropas russas que estão em Kherson. A Ucrânia bombardeou as pontes ali no rio, lá no sul, e a Rússia agora ela tem uma dificuldade grande em ressuprimento logístico. Foi bom, Não, perdão, sobre essa retaliação,
Nós, inclusive, separamos o material. A Rússia começou essa retaliação com mísseis e artilharia contra áreas que perdeu em Kharkiv. O prefeito da capital da província disse que as áreas residenciais foram alvejadas. Os moradores sofrem com a falta de energia elétrica e água. Ao longo do dia, várias explosões foram relatadas. A Ucrânia contou 5 ataques com mísseis, 10 bombardeios aéreos e 20 barragens de artilharia. A imagem da explosão que aparece no início ali, essa imagem é uma imagem impressionante. Eu queria até aproveitar, já volto a palavra pro Major. Essa imagem, Fernando Conrado, é de uma usina térmica. E assim, a imprensa internacional traz esse avanço da contraofensiva ucraniana e mostrando uma fragilidade de Putin ou uma falta de organização e planejamento, enfim. Mas fato é que ele será cobrado ou vai cobrar de alguém e precisa dar uma resposta rápida, até em função de todo esse período de ofensiva e de toda a propaganda russa em função da ocupação do solo e de dinheiro gasto também. Conrado. William, aqui no Sul, quando a gente vê uma situação dessa, a gente diz que vai feder, porque a conta não fecha, William. A Ucrânia não tinha esse contingente de soldados. Isso aí, para mim, é claramente, óbvio, estou trazendo as minhas considerações, o tempo vai dizer se eu estou certo ou não, mas eu venho sempre acertando as minhas previsões. Desde os ataques às bombas, desde os HIMARS utilizados lá no início, eu sempre dei aí o passo que acontecia e acabou acontecendo. Tem uma fala do Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, dizendo o seguinte, nós não vamos deixar a Ucrânia se render. Eu falava para vocês ainda semanas atrás, a Ucrânia está falando que vai fazer um ataque com 1 milhão de soldados. Eles nem têm 1 milhão de soldados. De onde é que saiu esse monte de homem, William? De onde é que saiu essas forças da Ucrânia se eles não estavam se segurando? A Rússia simplesmente invadiu o território. Essa conta não fecha. Na minha visão, já tem gente da OTAN dentro ajudando os ucranianos de maneira clara. Agora, olha o problema que a gente está acontecendo aí. O Kawaguchi trouxe, quando eu fiz meu levantamento, estava em 2.000 quilômetros quadrados, o Kawaguchi trouxe já para 6.000 quilômetros quadrados. Cara, 2.000, a cidade de São Paulo tem 1,5 mil quilômetros quadrados, né? Então a gente está falando aí de 4 cidades de São Paulo, é um grande território que foi retomado de maneira muito clara. Agora, na minha visão, o que está acontecendo aqui, nessa retirada russa, é uma baita de uma armadilha. Porque, como o Major falou, os ucranianos saíram invadindo a la louca, né, o que dava para ganhar. Parece quando a gente está jogando War e o cara faz um monte de territórios e começa a querer ganhar de todo mundo de uma vez só, ao invés de ficar, né, controlando os espaços. O que a gente vai ter aí? Eles estão longe da linha de suprimentos, vai ficar cada vez mais difícil chegar munição lá na frente. Toda aquela região está às escuras, tem 5 regiões da Ucrânia ali às escuras, a própria usina ali foi, a usina nuclear que a gente estava falando de Zaporizhzhia, foi fechada, eles estão sem energia elétrica, é um território que já foi dominado pelos russos, os russos já conhecem aquela estrutura toda, os civis que moravam ali já foram abatidos ou já fugiram, ou seja, os ucranianos estão entrando num campo limpo para ser bombardeados. Agora a Rússia vai entrar com força total em cima dele. Essa é a minha visão, tá? A Rússia não vai deixar barato. Já começaram as explosões aí e agora vão dar explosão em cima de soldado, porque antes os ucranianos estavam escondidos nas escolas, escondidos nas maternidades, escondidos nos hospitais. Agora eles vão entrar em campo aberto e a Rússia não vai brincar contra eles. Agora tem 2 outras informações que me preocupam muito. O que eu fiz quando vi essas informações? Liguei para uns amigos da Rússia lá, né? Pessoal, o que está acontecendo, Conrado? Começou uma mobilização do exército aqui na Rússia, ou seja, eles já estão encampando, né, pessoas para fazer novas campanhas para entrar na guerra. Agora vai ser boots on the ground, né? Vai ser guerra de verdade acontecendo nesse território. E outro ponto que me deixou mais apavorado ainda é que a guerra tem a tendência a escalar para o nível nuclear. E quem disse isso não foram os russos. Foi um chefe militar da Ucrânia que disse que eles vão fazer existe a possibilidade de realizar uma guerra nuclear controlada, uma guerra nuclear limitada. Coloquem aí, né, procurados nas informações, vocês vão ter acesso a isso. Agora eu acho que a coisa vai, como eu já falei aqui, os gauchinhos dizem, né, vai feder, vai escalar ainda mais, e nós estamos indo agora para uma guerra, né, além
de nós estarmos numa operação militar. Eu acho que agora a Rússia vai de vez elevar por nível de guerra. E aí, nível de guerra, já sabe, né? Cara, os ucranianos não têm avião. É uma piada de chegar os russos com a tropa, que também é guerra de narrativas, né? A gente espera que a Rússia tenha avião funcionando, que eles tenham bomba nos aviões, que eles tenham querosene para colocar nos aviões, para essa guerra aí ir para outro nível. Eu particularmente, estou muito preocupado com os passos que essa guerra está dando aí, William. O Conrado falou sobre o fechamento de Zaporizhzhia. A Ucrânia desligou a usina nuclear de Zaporizhzhia, a maior da Europa. A decisão foi tomada por razões de segurança, inclusive é grande o medo de uma catástrofe radioativa em decorrência do conflito. A estatal de energia nuclear ucraniana informa que está sendo preparado o resfriamento do reator da usina. O chefe do órgão de vigilância da ONU declarou que Ucrânia e Rússia estão interessadas na proposta de uma zona de proteção para que seja criada ali no entorno da usina nuclear. Kawaguchi, o Conrado levantou essa lebre em relação ao número de homens do exército ucraniano. A gente sabe que existe a possibilidade de forças especiais da OTAN, dos Estados Unidos, desses grupos já estarem atuando com inteligência, com ações de, não sei se a gente pode chamar de sabotagem, enfim, dentro do território ucraniano. Agora, imaginar que um exército aliado está apoiando, né, esta ofensiva, é assinar o ato da Terceira Grande Guerra. A gente tem que lembrar que tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, a gente fala sempre em guerra de procuração. Na verdade, é uma guerra que está acontecendo no território ucraniano, mas você tem de um lado a Rússia e do outro os Estados Unidos e os seus aliados na Europa que estão apoiando a Ucrânia. E cada um vai testando qual que é o limite do outro. Se a gente lembrar quando começou a guerra, em fevereiro, seria praticamente impensável o Ocidente fornecer, por exemplo, blindados, fornecer mísseis antinavio ou fornecer os tais HIMARS, que são os mísseis de alta mobilidade que estão sendo fornecidos agora. Mas os Estados Unidos foi testando qual que é o limite da Rússia. Agora, a gente tem aí 200 dias de guerra, eles já estão fornecendo à torto e à direito esses foguetes HIMARS que estão fazendo a diferença no campo de batalha para o lado da Ucrânia. Então, cada um vai testando o limite do outro. Isso é normal numa guerra, ou seja, os Estados Unidos descobriram aí que eles podem dar essas artilharias mais pesadas, mas eles não podem, por exemplo, colocar pilotos ou dar caças, porque aí pode provocar uma reação muito maior da Rússia. Então e a Rússia vai testando também o limite dos Estados Unidos, até onde ele pode invadir dentro do território ucraniano sem deflagrar uma resposta grande da OTAN ou sem trazer a OTAN para essa guerra. Último ponto que eu destacaria em relação a isso, William, esse avanço da Ucrânia agora ele é muito significativo do ponto de vista simbólico, ou seja, qual que é o principal ponto de equilíbrio da Ucrânia hoje? É ter o apoio justamente dos Estados Unidos. Quando ele consegue avançar no campo de batalha, ele está mostrando para os Estados Unidos e para os europeus que ele tem condições ou ele está querendo dizer que ele tem condições de retomar terreno e aí pode renovar o apoio ocidental à sua causa. Bom, você falou sobre a presença dessa guerra de procuração, Major. O Kawaguchi está falando sobre essa presença militar americana. O porto de Alexandrópolis, no nordeste da Grécia, assumiu um papel central no aumento da presença militar dos Estados Unidos no leste europeu. É por ali que o Pentágono transporta arsenais para conter a agressão russa à Ucrânia. Esse fluxo enfureceu não apenas a Rússia, mas também os vizinhos turcos, o que mostra como a guerra na Ucrânia reconfigurou as relações econômicas e diplomáticas na Europa. Turquia e Grécia são membros da OTAN, mas existe uma antiga animosidade entre eles, incluindo um conflito sobre o Chipre e outras disputas territoriais do Mediterrâneo. Major, nós estamos vivendo, o Conrado chegou a falar nessa possibilidade, né, de um uso controlado da energia nuclear, de uma bomba atômica. O senhor acredita que a gente pode? Essa carta ainda está na manga, ela ainda aparece nesse baralho?
Então, você tem, quando a gente vê guerra, a gente tem a tendência de olhar só o campo militar, né? Na realidade, isso é uma série de coisas. Você tem que levar em consideração o campo militar, o campo geopolítico, o campo econômico, né? Campo da política interna e o campo da política externa. Então, eu diria que quando a gente fala em armamento nuclear, isso é uma hipótese, né? É um pouco menor, mas que, à medida que o conflito vai caminhando numa direção que a Rússia não quer, ele passa a ser algo mais factível, né? Os Estados Unidos, há algum tempo atrás, eles tinham um acordo de proliferação nuclear com a Rússia. E esse acordo foi quebrado, porque ele notou que a Rússia, em determinado momento da história, estava muito frágil e ele não queria ter nenhuma amarra. E justamente foi o período, desde então, que a Rússia vem desenvolvendo artefatos nucleares táticos, ou seja, que causam destruições de cidades, mas que você consegue ter algum controle. Eu não consigo imaginar a Rússia aceitar uma derrota da Ucrânia. Isso você poderia causar um desmantelamento da Rússia como país, porque a Rússia ela é feita de vários oblastes, e esses oblastes, tipo a Chechênia, por exemplo, né, ele tem origens distintas, né, são povos de origens diferentes e que tu teve um passado de dominação, mesma coisa quando tu vai para Vladivostok e outros pontos. Então, não acho que é o tipo da coisa que a Rússia aceitaria. Por outro lado, a decisão de você usar um artefato nuclear, o que eu imagino, é que se a Rússia pegasse uma área isolada da Ucrânia e utilizasse esse artefato nuclear nessa área, eu acho que de imediato o Ocidente perderia o apetite em estar apoiando a Ucrânia. Esse é o primeiro ponto, tá? Eu não acho que os países europeus manteriam esse apetite se visse alguma coisa. Só que tem outro lado. Hoje, a Rússia, embora tenha sido desenhado um pacote de sanções que talvez atenderam os interesses americanos, mas aqui na União Europeia é algo horrível, porque os Estados Unidos ele não tem um problema com recurso de combustível fóssil, de mineral e nem de produção de alimento. Então ele consegue dar uma canetada, fazer um pacote de sanções que ele consegue de certa forma, gerenciar isso. Isso não é verdade para a União Europeia. Eu acho que para o Putin é mais fácil ele, de uma maneira ou de outra, ele fazer essa guerra continuar até o inverno chegar, onde a Europa ficará muito mais vulnerável do que está hoje, dividir a opinião pública dentro da União Europeia com esse fato, e fazer com que a Europa, ela, pouco a pouco, ela vá diminuindo o apoio à Ucrânia. Cabe lembrar hoje, a Ucrânia hoje ela respira por aparelhos, né? Ela precisa em torno de 9 bi de dólares para ela manter a economia rodando, incluindo os custos militares da guerra, que eu acho que dá em torno mais ou menos quase 5 para cada, 5 para manutenção do Estado e 5 para manter as Forças Armadas. Ela não consegue. Ela começou a guerra com 24 bi de reserva. Então ela não consegue, ela não tem muita reserva financeira para ficar fazendo isso. Ela hoje, ela respira pelo capital que é injetado e pelos recursos que é injetado para o Ocidente. Só para se ter uma ideia, 25% dos blindados poloneses foram doados para a Ucrânia, já se exauriram. Sim. É uma guerra que é uma proporção muito grande, né?